Amém? Claro que hoje eu vou falar sobre mães, né, irmãos? Não podia... Obrigada, Ana. Não podia ser diferente, porque hoje, afinal de contas, é o Dia das Mães. Mas talvez você fale assim, mas eu sou pai, eu não sou mãe. Ou você fala assim, pastor, eu não tenho filhos ainda, ou meus filhos já cresceram, ou eu não tive filhos. Essa palavra é para você também, porque o Senhor nos chamou para ser pais e mães espirituais, amém? Você sabe o que é ser um pai espiritual, uma mãe espiritual? É quando você ganha uma pessoa para Jesus e você vai cuidar dela, como um bebê. Você vai nutrir, você vai ensinar a palavra, você vai acompanhar aquela pessoa. Você se torna um pai espiritual dessa pessoa, uma mãe espiritual dessa pessoa. E então essa palavra é para você também. E essa palavra é para os pais também, para os homens, amém? Irmãos, hoje em dia, a maternidade ela tem sido vista por muitas pessoas, por muitos pensamentos, como algo maldito ou algo sem valor. Se você observar, se você escutar, né, alguns discursos feministas, humanistas, você vai perceber que sempre eles falam da maternidade como algo sem valor, ou algo até maldito, tentando trazer à nossa mente que ser mãe vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a sua carreira, vai atrapalhar seus sonhos. E eu quero te dizer hoje que ser mãe é uma bênção, é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Obrigada. É uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Lá em Salmos 127, fala assim, 127:3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe, Deus nos fez, Ele nos criou mulheres para ser mães. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma atriz famosa aí, moderna, que é casada com um ator também, não vou citar o nome, mas pelas informações vocês vão saber quem é. E ela estava falando, era um podcast, ela estava falando, olha, a gente cria os nossos filhos sem gênero, porque a gente acha que isso é uma doutrinação. Você falar assim, olha, menina tem que ser assim, menino tem que ser assim. Então, a gente cria eles sem gênero. Quando eles crescerem, eles vão decidirem o que eles querem ser. E nós, ela falando, eu e meu marido decidimos não dar bonecas para a nossa filha. A gente nunca deu boneca. E quando ia ser o aniversário dela, a gente já avisava os convidados, olha, não dê boneca e nada com gênero feminino para ela. E assim, eles estavam criando a menina. E acho que a menina estava com 3 ou 4 anos, ela conta que eles chegam num shopping e a menina sai correndo, entra numa loja de brinquedo, agarra uma boneca que está na vitrine e quando ela entra para pegar a menina está ninando a boneca. E ela ficou assim, chocada. Ela falou assim, a gente não doutrina a nossa filha para ser mãe, para ser mulher, para ser dona de casa. Por quê? Que, né, ela falando ali. E sabe, aquela mulher, ela não sabe o porquê, mas eu sei. É porque Deus nos formou assim. Deus nos formou e já nos preparou com o instinto materno, com o instinto de mãe. Ele nos fez assim. Quando o mundo ele tenta o tempo todo falar o contrário, ele tenta o tempo todo mostrar para a gente que o padrão de sucesso não é o da maternidade. Por exemplo, até dentro da igreja, se eu falar para você, olha, tá vendo essa mulher? Ela é uma médica, PhD, ela tem uma clínica com muitos funcionários. O que você vai pensar? Uau, essa mulher é uma mulher de sucesso. Essa é uma mulher que se deu bem na vida. Se eu falar, essa aqui é apenas mãe e dona de casa. Você fala, ei. Né? Nós mesmos, às vezes, temos essa visão distorcida. Mas eu quero te falar, uma mãe, ela tem a maior missão que uma mulher pode ter. Ela tem a missão de criar os filhos que Deus concedeu a ela como algo temporário. É só um tempo, né? Eu já falei aqui, né, que os nossos filhos são flechas. Flechas que nós esticamos para acertar um alvo. Ele só está um tempo conosco. E nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Nós precisamos enxergar a maternidade como Deus enxerga. Eu vi outro dia também no Instagram uma caixinha de perguntas. Sabe aquelas caixinhas de perguntas que as pessoas perguntam coisas? Uma pessoa colocou assim para uma pastora. Pastora, como eu faço para ser feliz? Porque eu sou apenas mãe e dona de casa. E eu não me sinto feliz. E aquela pastora respondeu muito sabiamente, falou assim, olha,
você não entendeu quem você é. Você não entendeu que você está na melhor posição que alguém pode estar. Que é estar cuidando dos seus filhos, que é ter gerado, que é poder estar cuidando da sua casa, cuidando do seu marido. Você não entendeu. Você ainda vê isso com olhos, tratando isso como medíocre. Mas você tem que entender com os olhos de Deus. E hoje eu queria que vocês começassem a entender isso com os olhos de Deus. Não se veja num papel menor. Mas o Senhor te criou para ser mãe, amém? E mãe e pai, né? E mãe de filhos espirituais também. Eu coloquei aqui que Deus, a Bíblia fala de 3 linhagens que Deus ele estabelece uma mãe. A primeira é Eva. A Neide falou um pouquinho aqui de Eva no louvor. Eva, ela foi estabelecida para ser a primeira, para começar uma geração ali através dela. E ele estabeleceu como? Com uma mãe. A segunda foi a mulher de Abraão. Quando Deus chama Abraão e Sara, ele fala o quê? Olha, ele dá uma promessa, você será mãe de uma descendência. Então Deus ele escolhe os caminhos para começar através de uma mãe. E a gente tem Maria, né? Sabe, às vezes eu fico pensando nisso. Deus ele fez tudo com uma palavra, certo? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Ele fez tudo com uma palavra. Ele falou, haja luz, e houve. Haja firmamento, e houve. Por que ele não poderia falar, haja Jesus, e Jesus existir? Ele escolheu uma mulher, não qualquer mulher. Uma mulher bendita entre as mulheres. Deus viu algo nela. E ela não tinha, talvez, estudo. Eu acredito que não, que ela era uma mulher muito simples, muito humilde, mas Deus viu nela algo, e dali ele começou. Sabe por que Deus começou dessa forma? Porque ele queria dizer algo, as mães são importantes para mim. É dessa forma que eu escolhi começar, é dessa forma tudo começa com uma mãe, amém? E o mundo desvaloriza o que Deus valoriza. Tudo que você vê o mundo desvalorizando, é porque Deus valoriza. E eu queria falar para os maridos também, né? Que você tem que enxergar a sua esposa, a sua mulher, como mãe, e não só isso, mas como ela tendo uma missão que Deus deu para ela. Amém? Valorize a sua mulher, valorize a sua esposa, valorize ela como aquela que cuida dos seus filhos. Muitas vezes aqui na América a gente vê muito isso, né? As mães, elas não cuidam muito dos filhos, não têm muito tempo para os filhos, porque elas trabalham muito, elas saem cedo, voltam à noite e acabam não tendo tempo. Marido, poupe a sua esposa. Se você puder, que ela trabalhe menos para passar mais tempo com seus filhos. Ela está formando nele um caráter. Claro que é sua responsabilidade como pai também, mas poupe a sua esposa. Entenda o que ela está fazendo como uma missão. Ajude ela naquilo que for necessário para que ela possa cumprir essa missão. Amém? E eu gostaria de falar alguns pontos com vocês. Não prometo não demorar. São 8 pontos sobre o valor de uma mãe segundo o coração de Deus. E eu gostaria de começar falando que o valor de uma mãe segundo o coração de Deus depende do valor que ela atribui à maternidade. Então, se você der valor a isso, se você vê a maternidade como o Senhor vê, como uma missão, como algo que Deus colocou nas suas mãos, você vai valorizar isso, né? E você vai dedicar tempo, energia e amor. E vai fazer isso da melhor forma possível. Aí você fala, pastor, eu trabalho o dia inteiro. Quando eu chego, eu estou exausta, eu não quero nem ver menino. Mas, irmãs, entenda, isso é uma missão. Entenda que o Senhor te chamou para ser mãe. Então, mesmo que você chegue cansada, mesmo que você chegue exausta, dedique tempo e amor aos seus filhos. Sabe, essa é a maior missão da sua vida. Você está formando ali um cidadão, né? Tem uma frase que dizem que é de Abraham Lincoln, eu não sei se é, mas ele diz assim, que os homens que governam o mundo, como que é? As mãos que balançam o berço, as mãos balançam o berço daqueles que governam o mundo. Então, quando você tá ali, você está formando alguém. Você dedica o seu tempo, veja isso com os olhos de Deus. Dedique tempo, energia e amor. O 2, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende da sua utilidade nas mãos de Deus. Existe um tempo na vida da criança que é um tempo muito importante, que é de 0 a 3 anos.
E esse é um tempo que é muito importante. Você se deixar ser usada por Deus na vida do seu filho. Nessa primeira infância, você está formando o caráter dele. Se você puder dedicar esse tempo de estar só você e seus filhos, seria bênção, né? E isso que eu estou falando para vocês não é algo assim que eu estou inventando, não, irmãos. Isso é comprovado cientificamente, né? Eu estava até lendo uma matéria de Harvard falando isso, que os 3 primeiros anos na vida de uma criança, o cérebro realiza mais conexões neurais do que na idade adulta. E olha que interessante. Ele fala assim também, olha, que de 0 a 3 anos, a educação das crianças de 0 a 3 anos transforma o capital humano de um país. E isso acontece porque esses primeiros 3 anos são de mais importância no desenvolvimento do cérebro. É nessa fase que constrói a base para desenvolver a linguagem e o raciocínio lógico. Então, essa idade é uma idade muito importante. E esses dias, né, eu estava ali visitando a Érica, gente conversando, e ela falou, e eu falando assim, né, pastora carnal. Falei, Érica, você não quer botar o Zion numa creche para você trabalhar meio período? Ela falou assim, não, pastora. Eu e o Ricardo decidimos que os primeiros anos do meu filho eu vou dedicar a ele. Sabe, quando ela falou isso, queimou no meu coração, porque isso agrada o coração de Deus. Ela entendeu. Isso é uma missão. O Senhor me chamou para essa missão e eu preciso dedicar tempo a Ele. Claro, né, que eu sei que nem todas as famílias isso é possível, mas se for possível, nos primeiros anos do seu filho, dedique tempo. Dedique maior tempo, maior atenção, né? Tem também um estudo que muitos psiquiatras estudam, que é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas após a Segunda Guerra, eles pegaram umas crianças órfãs e levaram para um orfanato. E ali fala-se que eles davam comida, eles davam abrigo, só que eles não tinham pessoas suficientes para dar amor para aquelas crianças, para dar atenção. E fala que as crianças começaram a morrer. Mesmo tendo comida, mesmo tendo abrigo, elas começaram a morrer. E até hoje a psicologia estuda isso. Como a falta de afeto nos primeiros anos de vida, ela afeta uma criança. Sabe, então, que você entenda isso, que você entenda que você precisa ser usada na mão de Deus, pelas mãos de Deus, para a vida dos seus filhos. O terceiro, o valor de uma mãe segundo o coração de Deus depende do tipo de influência que ela exerce nos filhos. Sabe, dizem que uma frase, quando ela é dita muitas vezes, ela se torna verdade. Você grava aquilo, você traz aquilo para dentro de você. Você começa a acreditar naquela frase, mesmo ela sendo verdadeira ou não. E muitos de nós, às vezes, carregamos frases negativas ditas pelos nossos pais, né? Eu coloquei até algumas aqui. Talvez o seu pai ou sua mãe disse, você não faz nada direito, você é um burro, você é muito medroso. E a gente carrega aquilo. E aquilo, às vezes, inibe, corta, não deixa a gente alcançar o potencial que a gente podia alcançar por causa de frases que não foram ditas na infância. E eu quero, então, você sabendo disso, eu quero que você aprenda a declarar palavras de vida sobre o seu filho, sobre os seus filhos. Cada vez que você olhar para os seus filhos, você seja a boca de Deus na vida deles. Se esse menino está com preguiça, você fala, meu filho, esse comportamento não combina com você. Você é um menino tão sábio. Deixa a preguiça de lado, vamos lá, vamos, faz. Seu menino está mentindo, meu filho, você não é mentiroso. Eu sempre falo isso para meus filhos, quando eu pego mentira. Você é filho de Jesus, Jesus não mente. Quem que mente? Ele já fala, né? O diabo. Então, meu filho, olha, jamais traga para a identidade do seu filho aquilo que ele não é. Como seu mentiroso, seu desobediente, nunca fale isso. Porque a tua boca tem o poder de barrar o potencial do seu filho, sabe? Seja aquela que fale algo que leve à vida, sabe? Gaste tempo, irmãs, eu coloquei aqui, gaste tempo com seus filhos, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo falando palavras de vida, gaste tempo com eles. Seja a boca de Deus. Eu coloquei aqui o exemplo de Joquebede, eu preguei sobre ela algum tempo atrás. Essa mulher teve 3 filhos. Vocês sabem quem são?
Moisés, Arão e Miriam. Esses 3 filhos dessa mulher foram grandes homem e mulher de Deus. Sabe, eu fico pensando o que Joquebede ensinou para esses meninos. Para Moisés deixar o palácio, ele morava num palácio, criado como um príncipe, para libertar o povo dele. Essa mulher formou nele um caráter. Essa mulher formou nele algo tão poderoso, né? E eu também estava lendo, um tempo atrás, um livro sobre educação de filhos, né? Criação de filhos. Eu falo rápido, né? Sorry. E essa foi uma pesquisa que foi feita em escolas com crianças com baixas notas e com comportamento muito ruim. Eles chegaram e as perguntas eram assim: olha, quando que você recebeu uma palavra de incentivo dos seus pais? Quando que foi a última vez que seus pais falaram eu amo você? E muitos deles nem sabiam se algum dia isso tinha sido dito. Muitos falaram, eu não me lembro se o meu pai já disse que me ama, ou minha mãe já disse que me ama. Vários deles não sabiam. E aí eles foram para uma escola de crianças com nota bem elevada e de ótimo comportamento, e eles fizeram as mesmas perguntas. E, para surpresa deles, as crianças responderam, hoje mesmo, antes de sair de casa, antes de vir para a escola, quando eu estava descendo do carro, meu pai falou que eu sou vencedor, meu pai falou que eu sou amado, meu pai falou que eu sou inteligente, meu pai afirmou a minha identidade. Sabe, você mãe, você pai, você tem um papel de afirmar a identidade de quem seu filho é. Sabe, jamais deixe o diabo usar a sua boca para falar coisas que não são verdadeiras. Afirme o que a palavra diz a respeito deles. Diga para eles, vocês são vencedores, né? De preferência, tenha frases para ele falar, né? Eu tenho minhas frases lá que a gente cita à noite as crianças, né? Eu falo, eu sou vencedor. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para vencer. E eles repetem. Desde pequenininha. A Lor nem sabia falar de eu nasci para vencer. Não sabe nem o que é vencer. Mas eu já estou inculcando na mente dela quem ela é, sabe? E quando alguém vier e falar o contrário, quando alguém vier e dizer o contrário, ela vai saber quem ela é. Já foi formado. Então, seja a boca de Deus. Seja a influência que Deus quer que você seja. 4, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende do seu testemunho diante dos seus filhos. Sabe, falar e dar conselhos é difícil, mas viver é mais difícil ainda. E, irmãos, o seu filho vai fazer muito mais do que ele vê você fazendo, do que você fala. Entendeu? Ele vai fazer, ele vai repetir muito mais os seus atos do que o que você fala, né? Meu marido sempre fala assim, o Anthony vai se casar com uma mulher igual a você. Eu falo, ai, Jesus, me faz uma mulher sábia e santa. E eu falo, e a Lor vai se casar com um homem igual a você, né? Que o Senhor te faça sábio e santo. Por quê? Porque eles vão imitar. Eles vão crescer e vão imitar as nossas, os nossos atos. Não adianta você falar para o seu filho, meu filho, mentir é feio. Mentir não pode. E aí, o seu filho escuta você mentindo, né? Liga alguém, fala que eu não estou. Bateu na porta, diz que eu não estou, não quero atender. Então, assim, não adianta você falar algo e sua atitude não condizer com aquilo, né? O seu filho, os seus filhos, eles vão amar o que você ama. Se você amar a Deus, se você amar a igreja, se você amar a palavra, eles vão amar. Eu coloquei aqui até o exemplo, minha mãe. A minha mãe foi uma referência muito forte na minha vida de Deus. A minha mãe criou nós duas, eu e minha irmã, sozinha. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E eu não tive muito convívio com meu pai. Nosso convívio era raro, não era um convívio diário. E irmãos, a minha mãe, ela supriu a gente no papel de mãe e pai. E não apenas isso, ela supriu a nós no papel de mulher de Deus. Sabe? Ela foi uma referência para mim. Eu não sei quantas vezes eu levantava à noite e via minha mãe de joelho orando. Sabe, a minha mãe foi uma referência de Deus, de Jesus. E eu fui criada dentro da igreja, nos bancos, dormindo nos bancos. Vai para a congregação, vai para não sei aonde. Minha mãe ia muito, muito, muito. No Brasil, vocês sabem, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu lembro assim que quando eu fui chegando na adolescência,
Eu falava assim, não, mãe, eu não quero ir para a igreja, não. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Deixa eu ficar dormindo. E ela falava assim, isso não é uma opção. A igreja eu não abro mão. Vocês, enquanto vocês estiverem na minha casa, vocês têm que estar lá. Né? E talvez você vai falar, ai, pastora, mas você não ficou com ranço de igreja? Você não ficou... Não. Isso me ensinou algo. Me ensinou se isso é importante para minha mãe, tem que ser importante para mim. Se a minha mãe valoriza isso, eu tenho que valorizar. Sabe? Então, o seu filho, ele vai valorizar o que você valoriza. Mas eu quero também te falar, talvez você fale assim, pastora, eu não tinha esse entendimento e eu acabei que criei meus filhos fora da igreja, eu não tive esse entendimento, também não tive uma mãe como a sua, eu fui criada de uma forma que não foi assim. Mas eu quero te dizer algo. A Bíblia diz que melhor são o fim das coisas do que o começo delas. Amém? E eu quero liberar essa palavra sobre você, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Você pode fazer isso de forma diferente agora. Você pode falar, Senhor, eu estou tendo luz. Eu quero ser essa, a inspirar os meus filhos. Eu estou tendo luz, eu quero ser aquela, a dobrar o joelho pelos meus filhos. Eu não abro mão. Irmãos, não abra mão dos seus filhos, sabe? Não abra mão deles espiritualmente, eu estou falando. Não abra mão deles. Não abra mão da salvação deles. Quinto, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende do seu discernimento da vontade de Deus para os seus filhos. Então, você precisa entender que Deus tem um propósito para os seus filhos. Amém? Para cada um deles. Os filhos são diferentes. Eu descobri isso depois que a Lauren nasceu, né? Que eu achava o Anthony assim, nossa, é tão difícil ser mãe, que menino difícil. A Lauren nasceu, eu descobri que o Anthony era fácil demais. Porque a Lauren veio assim, ele sempre brinca, se ela fosse a primeira, seria filha única. Agitada, falante. E sabe, eu entendi que Deus fez ela para um propósito. Diferente do que ele fez o Anthony. Eles têm propósitos diferentes, por isso eles são diferentes. Mas nós precisamos entender esse propósito e nós precisamos moldar os nossos filhos. Vocês entendem o que é moldar? Imagina uma massinha e eu vou falar para você, molda aí um vaso. E você pegar e moldar um vaso. É isso que você tem que fazer com o seu filho. Moldar ele enquanto ele está na primeira infância. Nós precisamos moldar. Eu estava escutando, né, o testemunho da Neide. Vocês viram a Gigi aqui, né, tocando. E eu falei para a Neide assim, a Neide falou assim para mim, deixa eu te contar o testemunho da Gigi. A Gigi era uma menina, nossa, ela era arteira, ela era aquela que riscava a parede, ela era aquela que unhava as professoras. Eu falei, a Gigi, esse anjo do Senhor. E ela falou assim, pastora, isso foi moldado. E às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, eu queria ter um filho assim, mas a gente não quer passar o processo. Tudo precisa de um processo, irmãos. Para ela chegar assim, os pais precisaram moldá-la. Moldar a mente dela, moldar na disciplina. Eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina. Então, nós precisamos moldar os nossos filhos. Amém? Eu falei o quinto agora? Yes? Vocês estão acompanhando? Vocês lembram dos 5? Oh, Jesus. O sexto, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende do preço pago diante de Deus pelos seus filhos. Sabe, você precisa ser uma mãe que ora pelos seus filhos. Talvez você fale, pastora, mas eu trago ele aqui todo domingo, ele já recebe a palavra, ele está lá na célula, é uma bênção. Não, seja uma mãe que entenda que você precisa orar pelos seus filhos. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, mães de joelho, filhos de pé. Então, entenda isso, entenda que você foi chamada para essa missão, para orar pelos seus filhos, para falar de Deus para os seus filhos, para ministrar a vida, para derramar a vida de Deus. Amém? Sétimo, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende da maneira como ela exerce a disciplina. Sabe? Quando a gente fala de disciplina, geralmente a gente pensa apenas na correção, né, da vara. Nem pode falar isso, sorry. Apenas na correção desse tipo de disciplina. Mas a disciplina, ela também nos fala de ensino. E esse é o papel da mãe e do pai, ensinar.
Lembra que eu falei sobre moldar? Você está ali para ensinar, irmãos. É a gente que ensina. É a gente que ensina valores. É a gente que ensina como ele vai se portar na casa de uma pessoa. É a gente que ensina como ele vai tratar as pessoas, né? E não vai ser uma vez. Ensino, ele necessita determinação. Ele necessita constância, né? Quem dera eu falasse uma vez para os meus filhos, olha, quando chegar lá na igreja, vocês dão bom dia para as pessoas. Não, todo domingo eu falo a mesma coisa. E ainda chega e passa por alguns sem dar. Anthony, você já deu bom dia? Ah, bom dia. Então, é algo constante. Você vai ter que falar constantemente, todos os dias, né? E é você que vai ensinar a mãe, é você que vai ensinar a pai. Seu filho não vai aprender por osmose. Você precisa ensinar. Você precisa ser aquela a falar, a ensinar os seus filhos no caminho certo, da forma certa, né? A disciplina que eu falei aqui fala de constância, determinação e treinamento. É treiná-los, né? Olha só, e a disciplina também se refere à correção, né? Eu sei que aí no mundo está falando, olha, não pode se disciplinar os filhos, né? Vocês sabem como. Mas, irmãos, não abra mão da vara, não. Olha aqui que Provérbios fala. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Sabe? Claro que existe uma fase que a vara não vai causar mais efeito. Você não vai pegar um menino de 16 anos e dar uma surra. Você tem que fazer isso quando ele é criança. É ali que você vai moldar ele. Filho, olha, você desrespeitou? Papai vai te ensinar. E você vai fazer isso com sabedoria, irmãos. Não é, eu estou morrendo de raiva desse menino, deixa eu pegar ele aqui que ele vai se ver comigo. Você não vai disciplinar porque você está com raiva. Você não vai disciplinar porque ele te contrariou e você se encheu de ódio. Não, você vai disciplinar porque você o ama. E você entendeu que você está formando um cidadão, uma cidadã, um homem e uma mulher de Deus. Amém? É agora que eu ia falar o exemplo da Gigi. Se você não abrir mão de ser, se você não abrir mão de ser a mãe que disciplina, você terá frutos de honra e não de vergonha. Sabe? Um pai que disciplina o seu filho, uma mãe que disciplina os seus filhos, eles jamais terão fruto de vergonha, eles terão frutos de honra. Sabe? A minha mãe me disciplinou muito, irmãs, e às vezes esses tempos atrás ela estava aqui, né? E aí, claro, quando a avó vê você disciplinando os netos, né? Ela acha ruim. E ela falou, nossa, mas vocês disciplinam muito esses meninos. E eu falei assim, uai, mãe, mas você também me disciplinou muito. Ah, mas eu me arrependo demais. Eu acho que eu não devia ter disciplinado tanto. Eu falei, mãe, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você me disciplinou pouco, viu? Porque eu era terrível. Eu lembro eu matutando as coisas erradas para fazer. Então, assim, eu falei para ela isso, ela começou a rir. Falou, você acha? Eu falei, acho. Então, assim, irmãos, não abra mão. Às vezes a gente... Desculpa. Às vezes a gente fica com dó, né? Eles fazem uma carinha de coitadinho e às vezes a gente fica com dó. Mas não abra mão de disciplinar seus filhos. Eu não falo da disciplina só da vara. Eu falo da disciplina de colocá-los de castigo. Eu faço muito isso. Vai lá para o seu quarto pensar no que você fez. Depois você volta aqui que a gente vai ter uma conversa. Às vezes isso é mais grave para a criança do que você ir lá e surrar. E às vezes meu filho volta já arrependido, quebrantado. Não era para ele estar aqui escutando. Ele volta arrependido, quebrantado, antes, né, de apanhar. Mas por quê? Porque ele já entendeu o que eu fiz foi errado. Houve uma disciplina, houve uma correção, né? É na infância que se aprende a valorizar a Bíblia como a palavra de Deus e a igreja como a família de Deus. A oração como estilo de vida. É uma semente que dá frutos. Sabe, que você gaste tempo com seus filhos sobre isso, né? Tem um tempo, irmãos, eu falei, como eu disse, às vezes a gente chega tão cansado, tão fadado já do dia, mas chama os seus filhos, leia a Bíblia com eles, ore com eles, ministra a vida sobre eles, sabe? Às vezes você vai fazer isso meia hora todo dia, isso vai fazer uma diferença tremenda na vida dos seus filhos. Você formar vencedores, você formar mentes, né, vencedoras, isso fará muita diferença na vida dos seus filhos lá no futuro. Então, assim, não abra mão disso, faça isso, né? Eu faço isso todos os dias com meus filhos. A gente lê a Bíblia,
A gente ora, ontem ainda foi duplo. Eu fiz, depois o pai teve que ir lá fazer de novo. Que eles não dormiram da primeira vez, teve que ter uma segunda. Faz um devocional com eles, lê um versículo, manda eles ler também, ora com eles. Sabe, se você quer ter filhos vencedores, você precisa investir tempo e energia, amém? Olha só, eu coloquei um versículo aqui, que lá de 3 João 1,4, que fala assim, ó: não tem maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Sabe, quando João falou isso, ele estava falando de filhos espirituais, mas isso vale para os filhos naturais também. Não existe maior alegria para um pai e para uma mãe que saber que os filhos estão andando na verdade, que você ensinou e você moldou os seus filhos para que eles sejam bênção, para que eles andem na luz, amém? E 8º e último, o valor de uma mãe, segundo o coração de Deus, depende do legado que ela deixa aos filhos. Sabe, há um legado. Vocês sabem o que é legado? Sim? Legado é uma herança. É algo que não é em valor, não é monetário. Não é algo que você pode guardar num cofre. Mas é algo que está no coração. E é muito fácil a gente falar que fulano deixou um legado para a medicina. Beltrano deixou um legado para a ciência, né? Mas você precisa deixar um legado na vida do seu filho, que mesmo que quando você se for, ele se lembre de você como referência. Sabe? Quando o seu filho lembrar, quando se lembrar da minha mãe, quando eu lembrar do meu pai, eles foram referências de homens e mulheres. Sabe? E eu falei aqui de muitos valores, né? São valores bíblicos, valores cristãos, mas valores éticos, tantos valores que um pai deixa como legado para um filho. Legado é uma herança espiritual que tem um valor eterno. O poder de uma mãe depende do legado que ela vai deixar para os seus filhos. Sabe, irmãs? Irmãos, entenda isso. E talvez você fale assim, pastora, olha, mas eu tive uma história tão diferente. Minha mãe não deixou legado nenhum para mim. Minha mãe foi uma péssima mãe. Ela foi o exemplo de tudo que eu não deveria ser. E eu quero te falar que até isso você pode transformar em algo bom, sabe? Mesmo que a sua mãe não foi o exemplo de mãe que você gostaria que fosse, ela não derramou da vida de Deus sobre a sua vida, você pode falar, eu decido que eu vou ser diferente. Eu decido que eu vou fazer diferente. Como eu falei para vocês, eu não fui criada com meu pai, eu não tive pai no sentido de um pai presente. E um dia eu falei para Deus, eu decido que a minha história vai ser diferente. Os meus filhos vão ter um pai. Sabe? Isso mostra que a gente precisa tomar novas decisões e novas escolhas. A gente não pode sentar, né, e ficar só se lamentando por aquilo que a gente não teve. Mas aquilo que você não teve, você pode pegar aquilo e falar, eu vou fazer diferente. Comigo vai ser diferente, porque Deus está comigo. Sabe? Tudo isso que eu falei aqui, do valor de uma mãe segundo o coração de Deus, é quase impossível você conseguir fazer sozinha. Mas eu quero te dizer, a boa notícia é que Jesus está com você. Se Ele te chamou para essa missão de ser mãe, Ele vai te capacitar para que você seja uma mãe com excelência, para que você seja uma mãe segundo o coração dEle, que cumpra o propósito, sabe? E estique os seus filhos, estique. Cada vez, lembra-se dessa palavra, que os filhos são flechas. Flechas na aljava do guerreiro. Você põe ali no arco. E você estica, 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 estica. E quanto mais você estica, mais longe a flecha vai alcançar. Mais longe ela vai. E nada pode parar uma flecha bem posicionada. Nada pode impedir uma flecha de atingir o alvo se ela for bem posicionada. E vocês foram chamados para isso, amém? E eu gostaria também de falar algo rapidamente para a gente encerrar. Que antes de você ser mãe e antes de você ser pai, você é filha e filho. Amém? Deus nos chamou como filhos. A palavra de Deus fala assim, que Ele nos deu, podem ficar em pé, irmãos, eu já estou encerrando, que Ele nos deu um espírito de adoção, no qual clama, Abba, Pai. Sabe, às vezes as pessoas pensam assim, todas as pessoas são filhos, pastora, todo mundo que Deus criou é filho. Mas eu quero dizer que não. A Bíblia fala assim, que o que nos torna filhos é a gente crer com o coração
que Jesus é o Filho de Deus, que veio nessa terra e morreu para perdoar os meus pecados, é eu crer nisso com o meu coração e eu confessar com a minha boca. Sabe, eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesse instante. Uma oração com vocês nesse instante. Pode curvar a sua cabeça. E você que deseja ser filha, se tornar filha de Deus, você é filha do seu pai e da sua mãe, mas você que deseja se tornar filho de Deus, eu queria que você fizesse essa oração hoje aqui comigo. Você falasse assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Me dê esse espírito de adoção. Senhor, hoje eu quero me tornar sua filha. Sua filha me capacita para ser a sua filha com excelência, a mãe que o Senhor sonhou. Oh Deus, eu te recebo hoje, Jesus. Hoje, Jesus, no meu coração. Amém, amém. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Alguém fez essa oração pela primeira vez? Hoje tem festa no céu. Que duas se tornaram filhas de Deus, amém? Quando a gente confessa com a nossa boca, nós nos tornamos filhos. Nós falamos: Senhor, eu creio, eu sou sua filha, me dá o seu espírito de adoção, eu recebo, sabe? E eu quero dizer mais, o Senhor vai te capacitar como mãe. Sabe, talvez você se olhe e fale: eu não tenho em mim os atributos necessários para ser uma mãe dessa forma. Mas o Senhor vai te capacitar hoje, amém? Pai, eu declaro que cada mãe, cada pai, cada, Senhor, pessoa que o Senhor escolheu, Senhor, para gerar, Pai. Senhor, seja capacitada de uma forma sobrenatural, Senhor. Pai, que eles encontrem no Senhor, Pai, as respostas de sabedoria, as respostas para ser pai segundo o seu coração, Pai. Senhor, aquilo que está no passado, Pai. Senhor, que seja, Senhor, perdoado, que seja deixado para trás, Pai. Escreva novas histórias, Senhor. Escreva histórias de fé, Pai, de mulheres e homens que entenderam o seu chamado, a sua missão como pai segundo o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar as mães aqui na frente para a gente orar por todas vocês. Amém? Pai, pode fechar seus olhos. Pai, eu quero declarar suas bênçãos sobre cada uma dessas mulheres, Pai. Cada mãe que o Senhor escolheu para ser mãe, para gerar, Senhor, para ser mãe, Senhor, espiritual, Pai. Oh, Deus, cada uma delas que o Senhor colocou essa missão. Pai, que os olhos sejam abertos hoje, Pai, para entender que elas estão cumprindo o maior propósito que alguém pode cumprir, o de criar alguém para acertar o alvo. Oh, Senhor, encha as aljavas dela com flechas, Pai, prontas para ser disparadas, para ser lançadas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Maridos, dê um abraço em sua esposa. Desejem um feliz Dia das Mães. Amém? Só um instantinho, irmãs. Irmãs, podem ficar aqui, tá bom? Fica aqui também. Eu gostaria de todas as mamães, não só as mães que geraram no seu ventre, mas aquelas que de alguma forma cuidaram de alguém. Você sabe que às vezes a gente não gera aqui, mas a gente gera aqui. Não é verdade? Tem muitas mães que não conseguiram gerar aqui. E eu, por muitos anos, eu não consegui gerar aqui. Minha filha é um milagre. Os irmãos já sabem disso. E a pastora disse aqui: irmão, você olha a Gigi hoje, eu já ouvi isso de várias pessoas. Nossa, eu queria tanto que a minha filha fosse assim. Eu falo: vou te contar a história. Irmãos, a Gigi não ficava na salinha Kids. A primeira vez que ela ficou na salinha, ela quebrou todos os brinquedos da salinha. Todos. Sabe o que é todos? Lá no prédio da igreja era muito grande. Aí eu só via assim no letreiro: mãe da Giovana, favor comparecer à salinha. Lá ia eu com a cara assim.
E aí eu falava, disciplinava em amor, né? E hoje a gente vê a minha filha aqui, e eu falo para vocês, ela é uma grande bênção, irmãos. Eu não forço a Giovana para fazer as coisas do Senhor. É dela, isso foi algo que foi gerado, mas foi algo que foi ensinado. E às vezes eu entendo, a gente perde a paciência, fala, eu não vou. Eu já ouvi isso de muitas mães, eu não vou porque meu filho não fica. Irmãos, venha com ele mesmo sem ele ficar, porque às vezes a gente deixa ele na escola sem ele ficar. Não é verdade? Se seu filho falar assim, eu não quero ir para a escola, porque lá eu não fico, você não vai deixar ele. Você deixa ele chorando, mas você deixa. Mas aqui é onde ele vai ser um vencedor. Em nome de Jesus, eu quero que você fique aí, porque nós vamos fazer algo aqui. Em nome de Jesus, amém? E você também, como a mãe, vem cá, Maria França, você é uma mãe espiritual, todas as mulheres, em nome de Jesus, irmãs. O Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida hoje. Amém? E você recebeu um presente de Deus e você nem sabe. Mas você estava sentada num lugar especial. Ok? Quando você voltar, não, vou fazer assim. Você vai rapidinho, rápido. Você vai debaixo da sua cadeira, tem um negócio para você. Tá bom? Alguns estão até caído ali. Ó. A gente colou, mas né, tem algo, presta atenção. Olha... Isso foi algo que Deus quer falar com você hoje. Deus está te dando uma chave. Que chave, Neide? Não tem nada melhor do que você receber uma palavra que governe a sua vida. Então, corre na sua cadeira e volta para cá. Vai lá, pega o que tem lá de baixo. Corre, corre, corre. E volta para cá. Rapidinho. Rapidinho. Cadê o seu? Sua cadeira, pega lá. Rapidinho, irmãs. Pegou? Vem pra cá, vem pra cá. Pode abrir, preste atenção. Rapidinho. Tem um recado de Deus para você. Não é um recado do humano, não. É um recado de Deus. Tem alguns que caíram, os irmãos já foram ligeiros, já pegaram. O que você recebeu aí do Senhor? Amém? Glória a Deus. Irmãs, eu queria que você fizesse algo. Fica aqui vocês, mas abre o corredor assim. Abre. Isso. A nossa pastora, abre o corredor, deixa o corredor aberto. Quero que você preste atenção. Pastor, deixa aquela musiquinha de fundo, tá? Isso é para você. Guarde isso, tá bom? E nós aqui, nós não somos soltos nessa nação, né, irmãs? Você tem alguém que ora por você, né? Nós como liderança oramos, mas tem alguém que guarda nossas vidas. E você não tem noção de quantas vezes ataques, quantos dias difíceis a nossa pastora passa. Não é fácil. Ela como uma mãe de filhos naturais e filhos espirituais. E nós como equipe, como igreja, o Senhor preparou uma palavra para a sua vida, pastora. Como uma mãe espiritual, viu? Que vai gerar muitos filhos. E eu queria que vocês... Abre o corredor aí, irmãs. Preste atenção, ainda não. Eu quero ler essa palavra. E ela diz assim, pastora Andressa, dispõe-te e resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, pastora Andressa, resplandece o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Os reis para o resplendor que de ti nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos estes, pode olhar para os seus filhos espirituais. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos que chegaram de longe. Lá de Guarulhos, irmãos. Olha como Deus me ama. Quem aí? Pernambuco. Cadê Pernambuco? Paraná. Chile. São Paulo. Rio de Janeiro. Oh, Espírito Santo. Maranhão. Mato Grosso. Minas. Peru. Que mais? Santa Catarina. Oh, glória. Rondônia. Que mais? Manaus. Oh, glória. Olha aí. Preste atenção. Então os verás e serás radiante de alegria.
O teu coração estremecerá e se deleitará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. E esse é o versículo chave para a sua vida hoje. Pastora, o menor virá a ser 1000. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Pastor, coloca a música do início. E eu gostaria de que a senhora recebesse. Põe do comecinho. Aleluia. Se você conhece essa música... Pode subir o som aí, pastor. Pode vir, irmãs. Glória a Deus. Isso é uma pequena homenagem da sua igreja que te ama, da sua liderança que te ama. Muito obrigada, pastora. Quero que a senhora olhe tudo que vai acontecer aqui. Esse é um mimo. Mas agora vem o principal. Pastora, isso é simbólico, mas cada um de vocês fazem parte disso. Amém? Vai lá receber seus frutos. Fica aí, pastora. Fica aí. Por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Fica aqui no meio, pastora. Vivi, pode vir. Pastora, são os frutos que o Senhor te dará. Cada nação, cada estado representado aqui. Aqui, ó. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Recebam seus frutos, que serão nações, povos de toda tribo, língua, raças e nações. Em nome de Jesus, crianças, jovens, adolescentes, essa geração, a próxima geração, os novos filhos. Aleluia! Aleluia! Estenda suas mãos para cá, irmãos. E vamos cantar essa música todos juntos. Diga! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Seus frutos são doces e são pesados. Amém. São pesados. Receba, pastora. Em nome de Jesus. Isso é simbólico. Mas a senhora não vai poder contar os seus frutos. Amém. Aleluia! Irmãs, estende as suas mãos para cá. Estende as suas mãos para cá. Fale assim comigo: Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de ser mãe natural e espiritual. Fale assim, você vai abençoar seu lar agora. Fale: eu abençoo a minha casa, a minha vida, a minha geração, os meus filhos cumprirão com alegria o propósito de Deus. E o inimigo não vai tocar na minha casa, na minha descendência e na minha geração, porque estamos guardadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Mamães, venham aqui. Recebe o abraço dos seus filhos. Todo mundo abraça uma mãe aí.
também você, que é o seu dia. Mamães, mães, venham aqui pra gente fazer uma foto e para vocês receberem uma lembrancinha. Vem mamães. Irmãs, mulheres, venham aqui pra gente fazer uma foto juntas, todas as mamães. Pode ser aqui em cima, gente. As maiores atrás, as menores na frente. Distribua. Uhum. Não, distribua, pode distribuir. Vem, irmãs, vamos fazer uma foto, todas as mamães. Venham. Vem, irmãs. Pode ser aqui em cima, no palco.